Bem, eu queria saudar todos aqueles que estão assistindo agora esse vídeo, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Eu me chamo Pastor Diego e a gente está iniciando aqui nosso primeiro programa de teste, ainda, o programa Conversa Bíblica. Qual é o objetivo desse programa? O nosso objetivo é nós nos reunirmos, fazermos uma reunião virtual com cristãos e temos o desejo de pegarmos temas atuais, temas do dia a dia, temas que muitas vezes podem ser até um pouco controversos, e nós conversarmos, muitas vezes pode ser até mesmo de maneira informal, mas conversarmos à luz da palavra de Deus sobre esses problemas do dia a dia, principalmente problemas que muitas vezes os cristãos precisam dar uma resposta, às vezes dentro da escola, dentro de uma faculdade, dentro do seu trabalho, até mesmo entre seus familiares, entre seus amigos e colegas. Então o programa Conversa Bíblica é isso. A gente vai estar se reunindo aqui nessas reuniões virtuais, abordando esses temas do dia a dia e conversando à luz da Bíblia sobre eles, questionando, indagando, perguntando, refletindo. Então, eu me apresentando aqui primeiro, sou o pastor Diego Bruno, sou pastor da Igreja Batista Moriá de Calcaia, aqui do estado do Ceará, e hoje também quem está aqui conversando com a gente é o irmão Ivanildo, o irmão Eduardo. Eu vou pedir aí primeiro para eles também se apresentar, pedir para o irmão Ivanildo aí se apresentar e trazer sua saudação. Amém, boa noite, Aproveitando aí a apresentação que o pastor Diego fez, me chamo Ivanildo, dirijo atualmente a igreja no Jardim das Oliveiras, Igreja Batista Renovada Moriá. Sou formado em bacharel em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Também atuo atualmente como professor do Instituto Pietista de Cultura, órgão vinculado à nossa igreja, na disciplina de História Eclesiástica. Amém. Eduardo agora. Pode ser, Eduardo. Pronto. Pode ser. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Eu sou membro há mais de 10 anos da Igreja Batista Nova da Moriá. Lidero uma das congregações da Moriá, a congregação do Mucuripe. E fico muito satisfeito de poder participar desse programa. Um programa que eu acredito que vai edificar a vida de muitas pessoas, de muitos irmãos, e que os irmãos possam nos acompanhar. Ok. A gente queria lembrar também que esses programas que nós estamos fazendo agora a gravação, eles vão ser transmitidos através do canal do YouTube de um projeto aqui local da Igreja Batista Moriá de Calcaia, que é a Rádio Unidos em Cristo. Nós temos feito gravações de programas aqui nos estúdios da igreja, aqui no bairro do Nova Metrópole, e também o programa Conversa Bíblica, o vídeo também vai ser ali fazendo o upload para o canal da Rádio Unidos em Cristo. E também qualquer outro tipo de informação que a gente precisar passar, a gente vai colocar na descrição do vídeo logo abaixo, ok? Bem, então o assunto de hoje, desse primeiro Conversa Bíblica, é nós abordarmos o tema do aborto, que tem sido um tema bastante polêmico, tem sido um tema difícil de se lidar, em muitos debates e em muitos ambientes também. Tanto faz se o cristão estiver numa faculdade ou ele estiver numa roda de amigos, ele tem bastante dificuldade de lidar com esse assunto, porque hoje se tem uma posição mais geral de que o corpo da mulher precisa ser respeitado e que com isso ela é que decide sobre a vida do feto ou não. E a gente queria agora trazer logo aqui o primeiro ponto, aqui no programa, era justamente tratando do vídeo, de um vídeo que agora circulou no YouTube, de atores da Rede Globo de televisão que fizeram uma defesa aberta sobre a questão do aborto, vinculados a um filme também pró-aborto. Todo mundo sabe, todo mundo tem a descrição desse vídeo na internet, no canal do YouTube. Inclusive, nós estamos fazendo a gravação desse programa hoje, já no dia 16 de novembro, e foi o segundo vídeo, de acordo com muitos sites, foi o segundo vídeo menos curtido, que recebeu mais dislikes na linguagem do YouTube, o segundo vídeo mais reprovado pelos usuários aqui no Brasil, e parece que na história também de todos os vídeos no YouTube, o vídeo que mais recebeu reprovações pelos usuários.
Então a gente quer começar como ponto de partida inicial dessa nossa conversa bíblica, falando sobre esse vídeo, né? Que foi uma defesa aberta do aborto, onde o tema central é meu corpo, minhas regras. A mulher diz que ela é que tem a decisão sobre como é que a vida do feto deve continuar ou não. Né? E, inclusive nesse vídeo também existem questionamentos se realmente o Jesus ele nasceu mesmo da Maria sendo virgem, sem relacionamento sexual. Eles chegam a ironizar o nascimento virginal do Senhor Jesus. E a única religião que é criticada abertamente é o cristianismo. Né? Então, vamos começar falando sobre esse vídeo. Né? E aí perguntando já aqui para os nossos dois convidados, assim, o que eles acharam acerca desse vídeo, quais são os questionamentos que eles também levantam sobre esse vídeo que se tornou bastante viral na internet. Vamos começar pelo Eduardo? O que o Eduardo aí tem a dizer sobre esse vídeo, Eduardo? Eduardo, dá só uma olhada no teu microfone que eu acho que deve estar no mudo ainda. Pronto, melhorou. Pronto, o que eu tinha falado é que, se não me engano, o título do vídeo, produzido por muitos atores da Globo, é Meu Corpo, Minhas Regras. É bom que se diga que esse vídeo, né, que foi produzido por muitos atores da Globo, ele é um vídeo que tem um cunho esquerdista, né, um cunho político, né, de esquerda. Esse pessoal há muito tempo, né, vem defendendo a aprovação do aborto, né, no nosso país, não só no nosso país, mas também como em todo o mundo, há muito tempo. E recentemente eles ficaram mais revoltados, né, contra os que são pró-aborto, digamos assim, porque houve um projeto de lei, né, apoiado, aprovado da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Nacional, né, onde os deputados lá debatem determinadas leis, que é a lei que tem por autor Eduardo Cunha, né, que é o presidente atual da Câmara. É a lei, se eu não me engano, 5069, onde ela vai criminalizar mais ainda pessoas, né, que incentivam, pessoas que estimulam o aborto. Né? E esta lei de Eduardo Cunha, ela dificulta, né, de certa forma, aquelas pessoas que chegam numa clínica dizendo que foram estupradas. Né? Hoje em dia, a mulher chegando, né, dizendo que foi estuprada, ela pode começar ali o processo de aborto, mas essa lei ela vai dificultar. Então isso gerou uma revolta muito grande para aquelas pessoas, né, que são a favor do aborto. E o vídeo ele é um protesto, né, em relação a esta lei. Então é basicamente isso, né? É um vídeo que realmente, para quem é leigo, uma pessoa leiga, ela vai censurar. Não é à toa que foi um dos vídeos mais reprovados, né, da história do YouTube, pelo menos aqui no Brasil. E só quem é um bom entendedor assim, ou que está bem inteirado nessas coisas, vai perceber das sutilezas, né, que eles estão ali defendendo o aborto. Então, inicialmente, é isso que eu tenho a falar, né, sobre este vídeo e sobre o que está ocorrendo, né, em relação ao pró-aborto de muitas pessoas. Ok. E Ronildo, e a sua posição assim, acerca do vídeo, com as suas observações? Bem, eu confesso que assisti o vídeo mais de uma vez, não no sentido de gostar, mas justamente de tentar trazer aqui um posicionamento que viesse esclarecer os pormenores, né, desse vídeo, como foi colocado, né, inicialmente aqui pelo senhor, pastor Diego, né, e também pelo irmão Eduardo. E só o fato, né, do vídeo ser tantas reprovações, isso mostra assim, o caráter da sociedade, do povo brasileiro, das pessoas de um modo geral, em reprovar tais procedimentos, tais iniciativas, né? Na verdade, é uma
promoção, né, ali do infanticídio, né? Não passa da promoção de um infanticídio. E a gente observa claramente a tendência, né? O lado tendencioso desse vídeo, né? Que quer passar uma visão, né, do cristianismo como sendo o grande vilão, né? Que na verdade o cristianismo em toda a sociedade ele sempre propôs, né, o melhor, o que é bom, através dos corretos caminhos de Deus. E a gente vê na verdade esses atores aí tentando caricaturar o cristianismo, sendo ele o principal alvo, né, desse vídeo. Esse vídeo, Meu Corpo, Minhas Regras, não passa, né, de subterfúgios de organizações a favor do aborto, né? O interessante também que eu percebo nesse vídeo é muitas vezes a própria falta de preparo mesmo daqueles que elaboraram ele. Primeiro pela questão dos atores, né? Porque são atores de uma rede de televisão que promove sempre todo ano um grande projeto de apoio a crianças, né? E fizeram até na internet uma grande comparação. Pegaram esses atores que estavam defendendo o aborto e fizeram fotos, né? Lembraram de fotos desses mesmos atores participando de um grande evento de arrecadação de dinheiro para trabalhar com projetos sociais com crianças. E aí já entra a contradição, né? Se você não consegue, você não quer defender a criança no início da sua vida, mas depois quer defender a criança quando ela já está no mundo, passando por necessidades, num esquema de sociedade muitas vezes cruel, né? Muitas vezes desumano, mas chega a ser contraditório, né? Eu achei realmente uma contradição também muito grande. Os mesmos que defendem uma criança que está passando por necessidade, em pobreza, são os mesmos que em outro vídeo vão estar ajudando, de certa forma, a impedir a vida de uma criança, né? Uma outra coisa interessante que eu percebi foi também em relação à questão das ironias, né? Por que eles escolheram somente o cristianismo, né? Existem outras religiões e até mesmo outras correntes humanitárias que são contra o aborto. Mas na hora de, digamos assim, eles expressarem a sua revolta e atacarem veementemente, só escolheram o cristianismo. Aí tem alguma coisa estranha aí, né? Realmente, como vocês já até acabaram de dizer, parece que na cabeça deles, dos que fazem parte desse movimento do aborto, o cristianismo é o maior de todos os inimigos deles. Justamente por sermos os maiores defensores da vida, né? E outra coisa interessante para se observar, né, é que as pessoas, elas têm que deixar de se iludir, porque muitas das vezes elas associam um personagem de uma novela àquelas pessoas. Às vezes eles fazem um personagem bonzinho, de herói, e aquelas pessoas, e as pessoas que assistem, né, acham que eles realmente são aquilo. E ali eles estão interpretando somente um personagem. É justamente o que acontece nessas campanhas, né? Aqueles atores sorridentes, acessíveis e tudo, mas ali é só um personagem, né? Às vezes por trás daquilo lá há uma malignidade, como nós vimos, né? Ou seja, uma contradição. Faz um programa em defesa de crianças, carentes e tudo, mas em outro momento, num ambiente independente que é a internet, né, fazem um vídeo a favor, né, da morte de crianças mais desprotegidas possíveis, né, de bebês desprotegidos, né. Se a criança lá no orfanato ela está sem proteção, porque não tem pai nem mãe, né? Quanto mais um feto no ventre, né? Ele está mais desprotegido ainda, ele está mais inseguro ainda. Então, naquele momento ali, ele precisa de mais apoio, ele precisa de mais segurança, né? Então, a gente vê a contradição. E outra coisa que a gente observa no vídeo é que eles começam inicialmente puxando para a questão do feminismo, né? Porque eles falam que a participação das mulheres em filmes, em novelas, né, é uma participação muito pouca,
E às vezes que dão fala às mulheres, ou é fazendo sexo, como eles mostram lá, né, faz até um gemido, ou é falando do homem, nunca falando de si mesma. E isso aí demonstra outra coisa que a gente tem que observar. Eles são muito injustos, eles são muito, assim, como é que eu posso dizer, desonestos intelectualmente, porque a gente sabe que isso não é verdade. Quantos filmes, quantas novelas, quantos vídeos nós vemos por aí, as mulheres falando de si mesmas, né? Enquanto lá eles dizem que apenas 30% aparece, às vezes aparecem as mulheres, elas estão fazendo sexo e elas estão falando dos homens. Isso é uma mentira, eles são muito desonestos nos argumentos, né? E eles fazem essa intercalação, né, entre a questão feminista, a questão do aborto e a crítica ao cristianismo, né? Eles acabam criticando o cristianismo. Alguém já disse, por exemplo, que eles criticam muito o cristianismo porque o cristianismo aqui no nosso país é a religião majoritária, né? Majoritária. Mas eu acredito que a crítica deles ao cristianismo não é porque seja somente uma religião majoritária, não. Eu acho que tem outras coisas por trás. Depois eu posso falar. Eu também gostaria de pontuar o seguinte: como é que eles tratam de um assunto tão sério de forma tão banal, colocando homens travestidos, né? Como que até mostrando o papel da mulher como uma gestante, né? Homens realmente assim trasviados nessas apresentações, né? Um tema tão polêmico, um tema assim tão sério de se tratar. Como é que eles fazem chacota? E às vezes é interessante, muitos desses personagens são convocados, chamados para participar de filmes que representam a paixão de Cristo, ou mesmo como Maria, né? Representativa da mãe, né? De Jesus Cristo, aquela que deu à luz. Esses mesmos autores que muitas vezes se dispõem a participar de filmes que tragam uma moral cristã, ou mesmo propriamente sobre o cristianismo, né? Agora eles tomam um outro posicionamento, né? Na verdade, aonde o dinheiro mais chamar, eles vão estar atendendo, né? Atendendo aos seus apelos. Então, uma observação que eu faço é como é que eles tratam de um assunto tão importante, sério, né? Que é a questão do aborto, ou mesmo assim da mulher, da autonomia da mulher, e eles fazem de uma forma, né, tão banal, tão banal. Parece que é aquela história da licença poética, artística, né? Que aí eles pegam e se apresentam daquela forma. Mas talvez na cabeça deles, né, e na interpretação de muitos, seria apenas uma forma de artística de se expressar para tentar Para chamar impactar. atenção, né? Para chamar atenção. Se bem que na verdade não influi nem contribui muito. Né, para isso, inclusive, o trailer do filme, aliás, o trailer do vídeo, aponta para um filme, né, que trata justamente também do drama de uma atriz que vai ter que se afastar do teatro porque engravidou. E é incrível também, quem depois conseguir acessar vai perceber, como no final de tudo, a questão também desse vídeo para o aborto e do filme também para o aborto, toda a questão é uma questão muito egocêntrica, né? Onde na verdade tudo gira em torno da questão da própria mulher, dos sentimentos dela, e não se para pensar em nenhum momento naquela outra vida que está sendo gerada dentro dela. A criança, ela é vista como um obstáculo, ela é vista como um embaraço, como um problema que precisa ser rapidamente descartado, jogado fora, porque a criança está impedindo o avanço profissional, a criança está mexendo com o emocional, está desequilibrando o relacionamento entre homem e mulher. Então, olha que coisa interessante, né? No final das contas, a criança é sempre vista como, na verdade, o grande vilão da história. Um bebê que ainda nem veio à luz,
vai trazer problemas para o relacionamento, vai impedir o avanço da carreira profissional, vai impedir o tempo livre que a mulher antes tinha e agora não vai ter mais. Meu Deus, é uma coisa absurda. E hoje, nessas entrevistas que as pessoas têm, todo mundo facilmente fala de amar o próximo, de cuidar do outro, de respeitar o outro, né? Mas é como também o Ivanildo acabou de dizer, geralmente onde o dinheiro fala mais alto, eu vou ali acomodando as minhas convicções, eu vou acomodando as minhas opiniões de acordo com o ambiente onde eu estou. Eu posso hoje retratar uma encenação da Bíblia e amanhã já está fazendo um vídeo totalmente contrário àquilo que eu ensinei. Né? Então a questão de caráter, de convicção é uma coisa muito questionável, muito duvidosa nesse meio, né? Não, e outra coisa, você também não pode nem esperar a auto-moralidade da parte deles, porque esse pessoal, eles defendem a imoralidade mesmo. Para eles não existe moral, né? Para eles não existe o certo nem errado. É aquele velho relativismo, né? O que é certo para mim pode ser errado para você, o que é errado para você pode ser certo para mim, né? Mas o mais importante é tentar conscientizar outras pessoas, porque muitas das vezes o pessoal já está cauterizado com os erros deles, né? Por mais que seja porque você vê que eles defendem coisas absurdas, né? Como aqui nós falamos, defendem uma criança carente lá de fora, mas um bebê desprotegido, né? No ventre eles não defendem, né? Eles são a favor da lei da palmada, são contra, né, a favor da lei da palmada, que não pode bater, mas a favor da morte de bebês no seu nascedouro, né? Então veja que eles não ligam para a moralidade, eles não ligam se tem grandes contradições, né? Eles não pensam nisso, eles querem que o ideal deles seja estabelecido de qualquer forma, né? Por exemplo, há outras questões envolvendo esse pessoal, né, fugindo um pouco aqui, né? Eles dizem que ninguém nasce mulher, por exemplo, mas eles defendem e dizem que pessoas nascem homossexual. Então você vê várias contradições na fala deles, né? Eu falo assim com propriedade porque eu observo, né? Eu sei assim já distinguir, né? Quando é um discurso de esquerda, quando é um discurso de direita, né? Quando é um discurso de libertário. E eu sei, por exemplo, libertário divulga vídeo de libertário, né? Apoiando. Conservador divulga vídeo de conservador. Né? E esquerdista divulga vídeo de esquerdista. O que eu vi de esquerdista apoiando esse vídeo aí não foi brincadeira, né? Como o Jean Willis, o deputado Jean Willis, o deputado Marcelo Freixo, lá do Rio de Janeiro, né? Então por isso que eu fico afirmando essas coisas e não tenho nem dúvida. Né? Então é um povo que não está ligando para a moral, para a moralidade. Né? O que eu sei que eu estou dizendo, né? Nosso papel aqui é conscientizar os outros, né? A se defender, mas parece que, graças a Deus, as pessoas estão mais conscientes do que nós podemos imaginar, né? Porque nem precisou, digamos assim, da gente, né, ou de outros, as pessoas deram lá dislike, né, a torta e a direita, né, e que quem não deu ainda digo, rapaz, você que não deu dislike lá, ou não gostou lá no YouTube, vá lá, né, visite e dê o seu dislike, né, para ser o mais reprovado do mundo, né. Aquele vídeo realmente é um vídeo nefasto, né, um vídeo que tenebroso das trevas mesmo, que é totalmente contrário, não somente a palavra de Deus, né, que é o principal, mas até o senso natural das pessoas. As pessoas não precisavam assim, nem da revelação da palavra, né? Naturalmente eles percebem que aquilo é abominável. Como diz uma frase, o mal por si mesmo se destrói, né? Então isso aí é uma prova de que o mal que eles, né, estão fazendo aí, esse vídeo vai sair do ar. Esperamos não somente isso, né? Esse vídeo sai do ar, mas é como o Eduardo observou, né, que a iniciativa geral, né, da população que teve ao acesso imediatamente reprovou. É que nem aquela questão do kit, né, do kit que o governo estava pretendendo instaurar nas escolas, né, kit gay, né, chamado kit gay, onde era ali, na verdade, uma apologia ao sexo, né, nas escolas, com imagens, ilustrações, vídeo de crianças se beijando, e nós sabemos que a população imediatamente rejeitou. Só que a gente deve estar
precavidos, porque se a geração atual rejeitou, pode ser que a próxima não tenha forças de rejeitar, porque estão sendo tão doutrinados, né, nessa questão do aborto, da questão do lado sexual, da imoralidade, que debater contra esses temas será coisas quase que próprias, indevidas, né, numa geração posterior. Eu acho isso interessante. Eu acho interessante. Realmente, pensando por esse lado, se não houver que a força desse tipo de movimento pro aborto, o movimento também LGBT, também dentro das escolas, com as cartilhas, com os próprios professores que são formados em faculdades, onde dentro das faculdades existem diversos tipos de simpósios, fóruns, doutrinando os alunos, quando saírem para o campo de trabalho, transmitirem esses valores pro aborto para as crianças. Talvez realmente, se não tivermos também cuidado nessa questão, as crianças que crescerem nessa área, quando chegarem à vida adulta, vão estar desvalorizando muito mais a vida, né? Talvez a gente possa até perceber assim que quem é que foi que deu o dislike, né, nesse vídeo? É gente que já é adolescente, já está na fase da vida adulta e tudo mais, né? Não foram crianças, não são as crianças que estão agora na escola, né, no ensino fundamental 1, 2, né? É gente já adolescente e adulto. E aí eu achei interessante isso que o Ivanildo falou. E é preciso também trabalhar, não esquecemos de trabalhar isso com as nossas crianças. Quer dizer, nós como igreja, nós também como profissionais, né, como professores também que são cristãos evangélicos, né? A gente fazer de tudo para que a gente consiga também conscientizar a nova geração a manter essa bandeira de defender a vida acima de todas as coisas, né? E essa questão, né, por que atacaram o cristianismo, né? Fica em todas as religiões, né, são contra o aborto, né? Eu acho que porque eles atacaram, como eu disse, não é só porque o cristianismo é uma religião majoritária aqui no Brasil, né? Porque majoritária entre aspas, né? Porque tem muita gente aí se dizendo ser cristão e tal, mas quando você vai ver na prática, não tem nada de cristianismo, né? Não tem nada de cristianismo, mas não tenho dúvida que a moral judaico-cristã, como se fala, né? Ela influenciou muito a vida, né, da sociedade no geral. Então, aqui e acolá você vê resquícios, né, de coisas que foram preservadas, né, pela moral judaico-cristã, né? E, por exemplo, há religiões que são, por exemplo, contra o aborto, mas em outras áreas são liberais. Por exemplo, o espiritismo, né? O espiritismo, ele é contra o aborto. Mas na área sexual, claro que tem uns moralistas do espiritismo, né? Você vai encontrar. Mas, por exemplo, eu vi já uma reportagem falando sobre Chico Xavier, né? E Chico Xavier, durante todo o seu período aí de experiência espiritual dele, ele não criticou a questão do homossexualismo, a questão da prostituição, né? Não havia uma crítica direta de Chico Xavier, pelo menos era a reportagem que tinha na revista Veja, né? Enquanto os cristãos não, os cristãos eles têm uma moral muito mais elevada, por exemplo, os islâmicos, né? Os islâmicos, eles são contra também o aborto, mas tem coisas que eles fazem, né, que de certa forma abafa, né, uma certa posição. Por exemplo, eles são contra o aborto, mas eles são também muito intolerantes, né, nos países deles e tudo. Então o cristianismo ele causa essa revolta, ao meu ver também, porque a moralidade dele é uma moralidade linear. Ele não é só, não tem a moralidade só para determinada coisa, mas para várias coisas, entendeu? Então isso aí eu acho que faz com que eles se irritem mais com os cristãos do que qualquer outra religião, ao meu ver. Exatamente. Realmente o cristianismo ele tem um tipo de moral, ele defende uma moral muito mais elevada do que a grande maioria das outras religiões.
Lógico que se tiver alguém que talvez seja ateu ou então não concorde com o cristianismo e esteja agora assistindo esse vídeo, né, desse programa, possa até dizer assim, vocês falam de moralidade, né, e tudo mais, mas quantos ministros, pastores, sacerdotes e até pessoas que se dizem cristãs vivem uma vida completamente errada, né? Uma vida de corrupção, uma vida de mentiras, uma vida de fachada. E o que a gente também aqui quer chamar a atenção para isso é que o padrão das escrituras, o padrão bíblico, o padrão da verdade de Deus é altíssimo. E Deus nos cobra também como crentes em Jesus, na pessoa de Jesus, que venhamos viver também à altura desse padrão. O apóstolo Paulo vai dizer constantemente nas suas cartas, dizendo que devemos andar de maneira digna, né, da chamada do Evangelho. Né? Constantemente também as Escrituras chamam os cristãos à santidade. Então, mesmo que hajam falhas entre falsos cristãos ou cristãos com algum certo tipo de fraqueza espiritual, mas isso em nada vai desmerecer, né, diminuir o padrão das Escrituras, que é altíssimo em relação a todas as coisas. Aliás, isso é um dos argumentos que mostra que as Escrituras vêm do Criador, né? Porque em todas as outras religiões, quando chega-se um ponto onde aquilo é de interesse do fundador daquela religião, geralmente a pessoa ela é mais relaxada em relação a isso. Por exemplo, no mundo árabe, né, eles são bem relaxados, eles gostam da ideia de um homem possuir várias mulheres. Então o que vai acontecer? Né? Vai se ter uma autorização clara, de acordo com a religião dos muçulmanos, que eles podem ter quantas mulheres eles conseguirem sustentar. Né? O senso de prostituição, o senso até de desvalorização da figura da mulher, quer dizer, como é que um homem pode ter o mesmo cuidado com todas as mulheres? Nunca vai ter isso, né? Então, naquilo que ia passar a ser ao coração do fundador ou dos líderes da religião, eles têm uma moral bem menor. Em outras que eles acham que podem ser prejudicados, aí eles são bastante rígidos, né? Mas, graças a Deus, no cristianismo não. Né? Como o Eduardo realmente falou aí, a moral é altíssima em todas as áreas. Na educação, na profissão, no tratamento com a família, para pai, para mãe, para com os filhos, para com os irmãos da igreja, em todas as áreas a nossa moral é altíssima, né? Pastor Diego e irmão Eduardo, justamente essa questão ela é importante, e a própria Bíblia mostra, né, que o cristianismo não é uma religião terrena do homem, mas uma religião do alto, né? E que a moral do cristianismo ela diverge de outras religiões pelo seu caráter espiritual e celeste mesmo, né? Não há aquela questão no cristianismo, e nós não estamos aqui simplesmente para passar a mão, né, na cabeça daqueles que dentro do cristianismo cometem erros e falhas, né, tão graves. E é interessante que no catolicismo romano, né, a Igreja Católica que defende a questão da vida, né, são contra o aborto, mas como foi pontuado aqui pelo Eduardo, né, que em algumas áreas fica a desejar e acaba até ofuscando o brilho, né, digamos, daquela defesa da vida, quando a gente vê outras práticas erradas. Nós não estamos aqui querendo passar a cabeça de ninguém, dizer quem é A e B é maior ou melhor. A própria Bíblia, né, demonstra homens de Deus que na sua trajetória de fidelidade e comunhão com Deus vieram a fracassar, tropeçaram, erraram, né, mas tiveram em si um arrependimento, Deus lhe perdoou e eles tiveram uma transformação de vida, né? E em relação à contribuição do cristianismo, né? Se nós formos aqui tratar da contribuição do cristianismo para a sociedade, na qual o próprio vídeo, né, a qual está sendo aqui o motivo do nosso debate, fala contra o cristianismo, se nós olharmos para trás, o Ocidente, a sociedade ocidental, foi grandemente moldada pelos valores morais elevados, né? Elevados do cristianismo. Quando houve as invasões bárbaras no Império Romano, aquele povo ali vivia
como se fossem pessoas mesmo irracionais, né? Mas a própria mensagem do cristianismo mudou aquelas grupos, né? Aqueles povos que viviam uma vida desregrada. Então, o Ocidente foi moldado. As grandes universidades, hoje, há uma luta tão grande nas universidades, né? Muitos professores aí se levantam contra o cristianismo e não levam em conta que esse ambiente pensante, de livre, né, pensamento, né, a questão da educação, do homem melhorar sua capacidade, seu desenvolvimento intelecto, foi fruto do cristianismo, né? Foi fruto do cristianismo. É isso que eu gostaria que nós pontuássemos agora, essa contribuição, né, do cristianismo. Pronto, exatamente. Justamente o maior ataque que o vídeo faz ao cristianismo, e a gente tem que agora se questionar. Será que realmente o cristianismo seria um retrocesso? Porque na visão desse movimento, sim, né? É um retrocesso para a evolução, para o avanço da sociedade. Eu já ouvi na faculdade, inclusive, que a bancada evangélica, né, estaria contribuindo para a volta da Idade das Trevas, justamente por causa da defesa, né, a favor da vida contra o aborto. Mas realmente esse discurso é absurdo, né? Basta a pessoa parar para pensar o seguinte: abra livros de história, basta apenas abrir livros de história e verificar que os grandes ideais, por exemplo, de liberdade de expressão, de tolerância, né, tem a ver justamente com o cristianismo, né? Eu até apelo para um dos maiores serviços humanitários da história da humanidade, né? Que no caso é a Cruz Vermelha, né? A Cruz Vermelha, ela tem origens justamente nas práticas dos primeiros cristãos da igreja primitiva, que quando determinadas localidades passavam por guerra, aquela coisa toda e tudo mais, e ficavam os mortos, ficavam pessoas feridas ali entre os escombros, os cristãos, eles ofereciam apoio, cuidado, remédio, proteção para toda qualquer pessoa, independente da religião, independente se aquela pessoa até mesmo tivesse perseguido os cristãos ou não, os cristãos ofereciam ajuda, cuidado, proteção. As palavras de Cristo e o próprio movimento da igreja inspirou liberdade, inspirou tolerância. Os Estados Unidos, como democracia também, né, como exemplo de democracia nesse sentido, na liberdade de expressão e tolerância com o diferente, tem na sua base da Constituição os elementos do cristianismo, né? Então como é que agora as pessoas vêm dizer no discurso, em vídeos no YouTube, nas escolas, nas faculdades, dizendo que o cristianismo está acabando com a sociedade, que as doutrinas do cristianismo estão fazendo com que a gente volte para a Idade das Trevas. Aí eu tenho um ponto interessante também a acrescentar aqui. É preciso fazer diferença entre cristianismo e catolicismo. Porque a gente, quando está dentro da faculdade, principalmente, as pessoas falam o cristianismo perseguiu, matou milhões. A gente, como evangélico, sabe que isso nunca aconteceu. A igreja de Cristo Jesus, passando pela história, os cristãos nunca perseguiram ninguém, ao contrário, sempre foram perseguidos. Aí nesse ponto a gente tem que se diferenciar, né? A gente tem que falar, o catolicismo, né, é supostamente cristão, se declarando cristão, sim, não há como negar. A história mostra que no período da Idade Média, no período tanto da Baixa Idade Média até da Alta Idade Média, onde a Igreja Católica dominou tanto no poder político como no poder militar de guerra, historiadores chutam aí aproximadamente mais de 50 milhões de pessoas em 1200 anos de liderança católica, de poderio católico. Mas isso não é o cristianismo. E aí que eu acho interessante a questão de a gente conversar, a gente se reunir para conversar sobre isso, para que também outros irmãos e irmãs que estejam, sabe, sofrendo afrontas, ou em escola, em faculdades, ou então em rodas de conversa com amigos, eles possam se lembrar disso, eles possam se conscientizar disso. O nosso cristianismo bíblico nada tem a ver
com todas as atrocidades que o catolicismo fez, né? Pois é. E quando você vai questionar, né? Aí você pergunta, não, por exemplo, quando você vai questionar Marx, que é um dos profetas, né? Karl Marx, do comunismo, né? A primeira pergunta que eles fazem pra gente é: você já leu Karl Marx para poder criticar Karl Marx? Aí, como a gente não se interessa muito em ler Karl Marx, porque nunca falou muita coisa interessante, né? Aí a gente diz: não li muito Karl Marx, não, li só algumas coisas, então você não tem o direito de falar de Karl Marx. Aí eles também vêm com as críticas, né? A Bíblia, críticas da história da igreja. E eu nunca cheguei a fazer essa pergunta, mas eu já estou preparado para fazê-la, né? Em tempos oportunos. Você já leu a história da igreja? Você já leu pelo menos a Bíblia toda para você criticar a Bíblia, né? Usar o mesmo argumento deles, né? Para ver se eles também, assim como eles querem que a gente leia Marx, eles também leem a história da igreja. Porque quando você lê a história da igreja, você nota que há uma divisão clara entre uma igreja que se afastou completamente da palavra de Deus, das escrituras sagradas, e uma igreja que permaneceu, né? E essa igreja que permaneceu nas escrituras sagradas não era uma igreja que perseguia, né? Era uma igreja que era perseguida, era uma igreja que sofria, era uma igreja que os membros eram mortos, né? Então esses membros que eram mortos dessa igreja perseguida, eles não fizeram mal nenhum, na verdade eles queriam fazer o bem para a humanidade. Bem para a humanidade, né? O protestantismo, apesar de ter uma má fama, né, também tem uma boa fama, mas também tem a sua má fama, mas ele ajudou muito, né, na construção da sociedade ocidental. É como os irmãos falaram, né, os grandes avanços, como as grandes universidades, Oxford, Princeton, que se não me engano é na Inglaterra, Princeton, né? Na Inglaterra, Harvard, a maior universidade do mundo, essas universidades, elas foram fundadas por cristãos, elas não foram fundadas por ateus, né? E desde o seu nascedouro, essas universidades, elas produziram muitas coisas boas para a humanidade. Então, você fica até assim estarrecido quando as pessoas querem atacar o cristianismo, porque elas sabem, né, que se elas derrubarem o cristianismo, a moral vai ser derrubada por completo, né? Por isso que elas querem derrubar o cristianismo. Mas houve esse grande avanço por meio do cristianismo, né? A questão que o pastor falou, né, da liberdade de expressão, dos direitos humanos, né? Os cristãos, eles consideravam os seres humanos num alto grau de respeito. Por quê? Porque nós cristãos acreditamos que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, né? Então não tem como você tratar mal um ser humano se ele é imagem e semelhança de Deus. Baseado nisso, os cristãos tratavam muito bem os seres humanos, né? Não foi à toa que com o protestantismo, né, começaram a aparecer novas escolas. Por quê? Porque os protestantes acreditavam que todas as pessoas tinham que aprender a ler, né? Porque todas as pessoas tinham que examinar as escrituras sagradas, que eles não tinham que ficar sob a tutela de um papa, né? Todos tinham que examinar, todos tinham que examinar as escrituras, e para que pudesse haver um bom exame, é necessária a leitura. Então eles incentivavam muito a leitura. E todo mundo sabe que a leitura, né, é uma das maiores coisas que existe para você se libertar de certas prisões intelectuais, né, de certas prisões tirânicas. Então, como eu disse, eles são desonestos, eles não querem olhar. Por exemplo, eu já li aquele livro do Nietzsche, O Anticristo, né? É um livretozinho. Aí ele faz críticas ao cristianismo. Mas o cristianismo que ele faz crítica lá é o cristianismo católico. Você não vê o Nietzsche lá no livro fazendo grandes críticas ao cristianismo protestante. Você não vê lá. Dando a Batista, você não vê nem sonho no livro dele, né? Porque é muito fácil criticar o catolicismo. É semelhante, né, Eduardo, essa crítica que Nietzsche faz ao cristianismo, a um dos principais
profetas, né, do ateísmo atual. Richard Dawkins, quando ele aborda no seu livro herético, né, Deus, um delírio, ele aborda essa questão das guerras, das atrocidades que a religião cristã propôs, segundo ele, né? Mas, na verdade, ele faz uma abordagem não do verdadeiro cristianismo, dos apóstolos, ou mesmo, né, daquelas igrejas que durante vários séculos permaneceu, né, fiel à mensagem pacifista do cristianismo, como, no caso, nós conhecemos os anabatistas, né? E como professor de história eclesiástica, eu tenho pesquisado, examinado muitos textos antigos, onde realmente faz esse traçado, né, do verdadeiro cristianismo durante os séculos. E um bom livro, né, que eu até indico, O Rastro de Sangue, de J.B. Carroll, um historiador batista, ele demonstra, né, perfeitamente ali, com base em pesquisa bibliográfica, que existe um povo, né, que em cada século permaneceu fiel à mensagem do Novo Testamento, a mensagem dos apóstolos, consecutivamente a mensagem pacifista de Cristo Jesus, né? E o catolicismo romano, ele não expressa a melhor forma de cristianismo, ele não exemplifica o verdadeiro cristianismo. Na verdade, a gente entende ele como um cristianismo apóstata, né? Apóstata, uma religião apóstata, né? E como esses autores aí, Nietzsche e Richard Dawkins, o que eles atacam, né? Não atacam o cristianismo bíblico, atacam um falso cristianismo, que na verdade eles conseguem observar isso dentro do catolicismo romano, né? E dentro dessa conjuntura dos benefícios, né, do cristianismo, como foi colocado aqui, toda uma sociedade foi mudar nas universidades, as disciplinas, uma das disciplinas que pertencia à grade curricular, estava lá a teologia, né, o estudo acerca de Deus. Então havia uma preocupação das pessoas em aprender a respeito de Deus, conhecer, né, a palavra de Deus a fundo. Tamanha era a estima que davam, né, ao estudo da palavra de Deus. Puxando aqui também uma lembrança, por exemplo, as escolas, inclusive dando preferência que tanto homens como mulheres aprendessem, um dos grandes defensores da educação, tanto para homens como para mulheres, foi Martinho Lutero, né? Primeiro a defesa da educação para os infantes, e tanto para homens como para mulheres também. Uma outra coisa que aí o Eduardo estava falando, ele me lembrou, é de que faça a comparação entre países de hegemonia católica, né, onde o catolicismo é forte, e países onde o protestantismo tem uma historicidade mais forte, né? A Igreja Católica nunca foi interessada que os seus súditos aprendessem a ler e a escrever, justamente para continuar mantendo o domínio, o poder, a opressão, para que nenhum súdito questionasse o poder da Igreja, né? Já o protestantismo não. Como o Eduardo estava falando aí muito bem, os protestantes se interessavam muito que os seus membros aprendessem a ler. Primeiro pela questão da própria palavra de Deus, e pela leitura você abre um mundo de possibilidades de aprendizagem. Então, onde o protestantismo se tornou mais atuante, houve o maior progresso da sociedade em todas as áreas no geral. Na economia, na educação, na cultura, na tolerância, no respeito, na questão de ouvir a voz do povo. A questão financeira também, né? Isso, exatamente. A questão financeira, houve uma evolução também. E país de hegemonia católica, a educação sempre foi atrasada. Exemplo, o próprio Brasil, né? O próprio Brasil tem um atraso muito grande. Diz, é bom também, assim, a gente porque assim, o programa hoje não tem essa finalidade de colocar em conflito, né, protestantes e católicos, né. Eu até louvo a Deus, assim, posso dizer que louvo a Deus, né, porque como hoje em dia está tendo essa, como é que eu posso dizer, esse avanço, né,
das ideologias esquerdistas e tal. Graças a Deus, assim, tem muitos católicos bem conservadores hoje em dia, né? E eles estão fazendo textos bons, né? Textos bons contra esses esquerdistas e tudo, eles são bem conservadores, né? E eu acho que a gente inicialmente deve partir dessa questão, né? De a gente combater essa questão do avanço dessa ideologia esquerdista, dessa ideologia marxista, né? É o que chama marxismo cultural, né? E um dos ideais é a destruição do cristianismo. Exato. Né? A destruição do cristianismo. E quando eles pensam em cristianismo, eles não fazem, como eles não conhecem a história da igreja, né? Eles não fazem essa divisão. Eles não fazem essa divisão de protestantismo, anabatismo, né, catolicismo, para eles tudo é cristianismo, né? Então eles querem acabar com tudo. Então inicialmente é bom a gente focar nisso aí, né? Isso, exatamente. Tentar se opor a esses pensamentos assim, do tipo dos infernos, esses pensamentos malignos, né, que vêm para querer minar os ideais cristãos, que são muito, como a gente falou, são muito importantes, atuais, né, deram muitos frutos bons para a sociedade mundial e continuam dando, né? Então eu acho que isso inicialmente que a gente deve enfatizar bem aqui. Os irmãos enfatizaram bem isso. Isso. A gente fez realmente só essa observação, né? Apenas para que saiba se diferenciar realmente um pouco o cristianismo geral que eles criticam, né? A esquerda critica, do cristianismo mais puro e primitivo, né? Mas realmente hoje, né? Não tem como a gente não negar que, inclusive também católicos, estão também defendendo, estão na mesma área de defesa a favor da vida, né? Pois a gente o tempo passa ligeiro, né? Passa muito rápido mesmo, né? Então vamos pro terceiro ponto, né? Pra gente não ultrapassar mais de 1 hora de programa, né? Já estamos quase chegando aí. Vamos então pro terceiro ponto, né? Que a gente aqui se propôs, que era justamente agora a gente pegar aqui textos bíblicos para a gente poder fazer uma defesa, né? A favor da vida e tudo mais. Eu queria começar, vou dar aqui o primeiro texto, depois vocês vão aí vendo também textos selecionados para vocês. Eu quero começar aqui com a leitura do Salmo 139, no versículo 13 em diante. Né? Posição bíblica a respeito do favor da vida, da formação fetal, de como o ser humano já desde o ventre da mãe é um ser individual, né? Bem diferenciado do corpo da mãe. Então não é o corpo da mãe as regras dela, mas é também o corpo do feto, né? E a própria regra de sobrevivência do feto é lutar para viver. Salmo 139, versículo 13, o salmista vai fazendo uma leitura acerca disso, né? Diz assim: Pois tu formaste os meus rins, e tu me entreteceste no ventre da minha mão. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente fui tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Esse salmo aqui, versículo 13 até o 16, mais ou menos, você vê como o salmista faz uma defesa ampla, né, de que ainda no oculto, né, Deus já identificava ali aquele ser humano. Deus estava com todo o seu cuidado, proteção e perfeição, gerando uma nova vida, né? Então, independentemente se é um feto de 9 meses ou ainda é uma célula embrionária minúscula, aos olhos do Criador, ali já é um ser humano perfeito. Um ser humano que foi cuidadosamente projetado por Deus e que merece todo o respeito, todo o cuidado, todo o amparo, tudo que um ser humano já fora do ventre da mãe também merece, né? Então veja como a Bíblia Sagrada ela enaltece, né, grandemente o ser humano já mesmo na sua própria concepção.
Eu quero ler primeiro essa passagem, mas eu quero já passar para vocês também aí, de outras passagens que vocês queiram citar também. A Bíblia, né, as Escrituras, ela é para nós a nossa grande regra de fé e prática, né? E não poderíamos deixar passar essa oportunidade de mostrar o que Deus pensa, né? O posicionamento de Deus a respeito desse assunto, né, em questão, o aborto, a vida, né? Eu gostaria de deixar aqui o versículo de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim, livro do profeta Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta, né? A gente vê aqui a vocação de Jeremias e como Deus se dirige a ele, né? Ainda na sua forma embrionária, Deus já havia preparado um plano para aquele ser informe, né? O qual veio se tornar um grande profeta em Israel, o profeta Jeremias. E nós aqui nos fundamentamos e pensamos, assim como Tomás de Aquino dizia, né, e defendia uma tese que as coisas vai do ato, né, da potência ao ato, né, ou seja, dentro do ser, né, dentro do ventre materno, aquele ser, né, ali em ato, né, em ato é um ser humano, né, é uma pessoa distinta, é um ser que precisa de todo cuidado, atenção e amor, e Deus dá total atenção a este ser humano ainda informe, né, dentro do ventre materno, como diz aqui, antes que eu te formasse, eu te conheci, e antes que tu saísse da madre, né, Deus estava já ali supervisionando, olhando, observando, porque Deus tinha uma vocação para o profeta, né, e quando se mata crianças, eu não gosto de usar muito essa palavra feto, mas eu gosto de usar mesmo ser humano, pessoa, né? Assim, é um ser, é uma pessoa em potência, que com certeza, tendo todos os mecanismos e meios para dar, né, a vida à luz, será um ser humano, com certeza será um grande, né, pessoas importantes na sociedade, que possam trazer sim um benefício, né, em sua vida. Amém. Infelizmente, né, o programa está acabando e realmente uma hora a gente sabe que não é suficiente, né, para falar de um tema tão polêmico, né, tão extensivo como esse, né. Mas eu acredito que o que nós falamos aqui já é um bom início, né, para um bom debate e tal, e para mostrar, né, como nós pensamos, né, nós que somos cristãos, nós que temos a Bíblia como regra de fé e de prática. Eu vou ler o meu texto também, né, encontrou lá em Lucas, né, que fala do nascimento do próprio Salvador, né, Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículo de número 36, que diz: Eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, em uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, Maria tinha acabado de engravidar, né, pela atuação do Espírito Santo. Então, praticamente estava ali no veio um embrião. Jesus como um embrião, né? Porque a Bíblia diz que
naquele dia que ela recebeu aquela notícia que tinha sido engravidada, digamos, pelo poder do Espírito Santo, né, pela obra do Espírito Santo. E nós sabemos que Maria era virgem, né? Há um vídeo muito bom de um estudante da Bíblia, que é chamado Jackson, acho que o nome dele é esse, Jackson, né, em que ele prova que realmente não foi um erro de tradução, como propõe o vídeo, né, dos atores da Globo, né, não foi um erro de tradução, realmente donzela era virgem naquela época, né, era uma, se chamasse uma donzela de virgem, seria uma redundância, toda donzela era virgem, mas se você chamasse uma mulher de donzela, é porque você automaticamente está chamando ela de virgem, né. Então Maria era uma donzela, uma jovem, né, que foi, né, pelo poder do Espírito Santo, ela, né, concebeu Jesus Cristo. Né? E Jesus, ainda assim, embrião, digamos assim, chega na casa de Isabel. E Isabel, diz a Bíblia que ela é cheia do Espírito Santo, por causa da presença de Jesus no ventre de Maria. Né? E ela começa a profetizar para Maria, dizendo: bendita és tu entre as mulheres e o fruto do teu ventre. Ou seja, tinha um fruto ali, mas era um fruto novo ainda, né? Para mostrar que a vida, assim, no seu início, né? Nascedouro ali. E Jesus já estava causando, digamos assim, né? A presença dele já fez com que aquela mulher fosse cheia do Espírito Santo, né? E eles não têm essa capacidade de dizer quando é que começa e quando é que termina a vida, né? É interessante que eles dizem que a vida só começa quando se forma um cérebro, né? Forma a consciência, mas isso não é verdade. A maior prova disso é quando, por exemplo, uma pessoa morre. Quando a pessoa morre, né, o cérebro dele não está mais funcionando. Mas a honra que nós damos à pessoa morta, respeitando o corpo dela ali, né, velando aquele corpo, a gente mostra que aquele indivíduo, ele não deixou de existir porque o seu cérebro parou. Né? Como eles falaram, quando o cérebro para é porque a pessoa está morta, então quando esse cérebro não existe, não passou a existir, então a pessoa ainda não é vida ali, né? Então esse argumento ele cai por terra aí. Tanto é que hoje eu vi na televisão as pessoas fazendo um minuto de silêncio por causa da tragédia, por causa dos mortos. Né? Ou seja, aqueles mortos, quando morreram, o cérebro parou. Mas a existência deles continuaram, né? Eles fizeram um minuto de silêncio. Não sei se os irmãos estão entendendo aqui meu argumento, né? Mas para mostrar que não é o cérebro, não é quando o cérebro é formado, que a partir daquele momento se criou a vida, né? A gente viu aqui que Jesus, ainda assim no embrião, já estava causando, ou seja, já estava enchendo o pessoal do Espírito Santo a presença dele. Tem esse texto dele nesta noite. Ok. Vamos fazer o seguinte agora, então vamos fazer aqui o fechamento, né? Fazer assim a consideração final, talvez assim, um último recado, assim, sucinto, né, da posição aqui de cada um, ok? Vou começar aqui com o Ivanildo, para a gente poder dar o recado final, consideração final. Também quero agradecer a oportunidade de participar desse debate e que você, né, que está nos ouvindo, seja bastante edificado, né, e continue nos acompanhando, nos assistindo, né, no YouTube. Essa gravação, esse áudio será colocado, disponibilizado, e de tudo aquilo que nós aqui falamos, acreditamos que a palavra de Deus tem a resposta para os dilemas da vida do ser humano. Ok, Eduardo. Pronto, eu gostaria também, né, de agradecer a oportunidade, agradecer o convite, né, e dizer que é um bom projeto, né, e os irmãos que ouvirem, continuem, né, nos acompanhando, em caso tenham, né, alguma sugestão, alguma opinião, né, esse programa aqui, ele não tem objetivo de ser um programa perfeito, né, ele está aberto a sugestões, a opiniões, a críticas, a comentários, né,
Esse é o primeiro programa, né, muito nervosismo, porque a gente não sabe ainda, né, qual vai ser a repercussão, mas nós entregamos na mão de Deus. Deus nos direcione, porque aqui nós estamos fazendo esse programa com boas intenções, né? A gente quer edificar, quer ajudar os irmãos. Amém. E outras pessoas também. Amém. Então, a minha consideração também final é que realmente o nosso objetivo aqui é conversarmos da Bíblia, né, sobre esses temas complicados, muitas vezes difíceis. Eu acredito que quem ouviu esse programa, ou quem está assistindo esse programa, foi edificado, foi fortalecido na fé. Algumas posições aqui também, para quem não conhece muito o cristianismo, foram mais esclarecidas, né? Então a gente ora a Deus, né, para que Deus possa abençoar essa nossa iniciativa, esse nosso projeto. A gente só quer ajudar, a gente já quer edificar, nós queremos levar a igreja a um crescimento na fé, a um crescimento no conhecimento da sua palavra e a manter firme a nossa posição nesses tempos tão complicados, tão difíceis que a gente está vivendo, né? Como diz o apóstolo Paulo, nós devemos reter firme a palavra fiel, né? Então, que você que assistiu ou ouviu esse programa, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Nós esperamos que com o passar de outros programas nós vamos cada vez mais melhorar, né? Tanto os nossos argumentos, as nossas questões, a nossa qualidade também de vídeo, de áudio. O nosso objetivo é isso, é fortalecer você, é renovar você e estamos abertos também aqui a sugestões, a críticas, a questionamentos. Queremos simplesmente ajudar e fortalecer a Igreja de Jesus, ok? Então que Deus possa abençoar a todos. Eu agradeço também a Ivanildo, a Eduardo que se prontificaram. A gente está aqui em altas horas da madrugada, né? Fazendo a gravação desse vídeo aqui, né? Mas não importa. Ou seja, 10 mil ou 10 visualizações. Se alguém tiver ouvido, tiver sido edificado, e toda essa conversa aqui já valeu a pena. Já valeu a pena para mim, porque eu já fui edificado aqui pela conversa com o Ivanildo, com o Eduardo. Os pontos que foram levantados aqui realmente com certeza fortaleceram minha fé e me abriram mais a visão ainda, né? Amém. Mas amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.